nós mulheres, como a gente pode ser autêntica, né? E aí, eu estava refletindo sobre isso, um dilema de ser autêntica, de autenticidade, que muita gente se engana, né? E aqui a gente vai falar voltado para as mulheres, né? Mas isso aí cabe para todo mundo, tanto para homem quanto para mulher, mas que a gente se engana porque tem muita gente que acha assim, que ser autêntica é você agir de qualquer maneira, você falar o que você pensa sem, sem ter sido convidada para emitir uma opinião, é, você tratar as pessoas de qualquer forma e as outras que engulam, sou autêntica, sou assim mesmo, né? Nesse sentido aí. Então, assim, autenticidade, como que a gente vai é, ter uma direção, um direcionamento para que a gente seja autêntica, sermos mulheres autênticas, né? São diversos pontos para ser trabalhado dentro disso, que é um tema muito vasto, né? E é o que eu estou organizando para o meu conteúdo sobre a identidade, né? Sobre a beleza tríade, que eu faço aqui no meu Instagram, que é a parte de... A tríade engloba corpo, alma e espírito, né? E essa parte de ser autêntica entra nessa parte de identidade da mulher. E aí, a primeira coisa, qual é o conceito de autenticidade? Autenticidade é a natureza daquilo que é real, genuíno. Autenticidade é algo que não passou por reproduções indevidas. E também, autenticidade é propriedade daquilo que se pode atribuir fé, legitimidade. Então, a gente parte desse conceito de ser autêntica. Então, para que eu seja autêntica, eu tenho que ser genuína. Ô, Flor, que saudade de você, que honra ter você aqui, viu? Brigadão, muita saudade. Você tá para sempre aí na minha memória, no meu coração, viu? A Flor me marcou demais na minha trajetória aí, em formação, né, nos negócios, na liderança. Então, gente, para ser autêntica, é ser a propriedade daquilo que não passou por reproduções indevidas. Então, a partir daí, a gente vai ter um norte sobre como sermos mulheres autênticas, né? Passando por esse conceito, a gente vai ter uma direção para seguir para sermos autênticas. Então, assim, se ser autêntica é natureza daquilo que é real, genuíno, e a propriedade daquilo que se pode atribuir fé, legitimidade, um produto para que ele seja autêntico, o que ele precisa para ser autêntico? Quem é que vai dizer que aquele produto é autêntico? Quem fabricou o produto, não é mesmo? Então, quem vai emitir essa legitimidade é quem fabricou, é o fabricante que vai dizer que aquilo é legítimo, ter aquele selinho de ser autêntico, não é? Então, trazendo para nós, quem é que vai nos dizer, quem é que vai marcar em nós o selo que somos autênticas? Aquele que nos criou. Então, quem pode atestar a autenticidade de um objeto? É o fabricante. E quem nos criou? Deus nos criou. Deus nos criou mulheres. Então, quem vai dizer que é autêntico é aquele fabricante. A partir daí, a gente vai descobrir as nossas habilidades. A partir daí, a gente vai descobrir os nossos valores, os nossos poderes inatos, aquilo que nasce com a mulher. Deus nos criou mulheres e Ele vai atestar em nós a autenticidade. Então, para mim, ser autêntica é sermos mulheres que são fabricadas para um determinado fim, né? Vamos usar esse exemplo do fabricante. Então, sermos tudo aquilo que fomos desenhadas para ser. Para sermos mulheres autênticas, nós precisamos olhar para o nosso manual de instrução, manual de fabricação,
não é? Então, sermos aquilo que fomos desenhadas para ser. E aí, o que é que Deus diz de nós? O nosso Deus diz que nós somos escolhidas, diz que nós somos amadas, diz que nós somos valiosas e diz que nós não somos rejeitadas. Deus colocou em nós, nas mulheres, o poder da multiplicação. Deus marcou em nós esse poder de sermos edificadoras, de sermos consolidadoras. Tem tantos atributos que são inerentes às mulheres, né? Então, e aí a gente vai indo para uma linha que vai confrontar tudo aquilo que nós recebemos na cultura, no nosso desenvolvimento, né? Crenças que a mulher, tem gente que fala assim, eu sou mais macho do que muito macho, eu sou mais não sei o que, eu sou guerreira, eu sou uma mulher guerreira, mulher tem que ser independente, mulher tem que não sei o que e tal, tantas coisas que vão de encontro àquilo que Deus nos criou para ser. E aí, isso aí vai confrontando, vai quebrando a identidade da mulher autêntica. Se Deus colocou em nós tantos atributos, e aí o que é que a gente tem visto? A gente tem visto todas essas características sendo, como é que eu posso falar? Colocando de forma inferior, né, de forma desprezível. Então, aí entra aquela questão da guerra, né, dos gêneros, essa guerra na sociedade, né? E aí, essa parte aí de igualdade dos gêneros, igualdade entre os gêneros. Ah, não, eu não aceito porque mulher, eu sou igual homem e tal, né? Essa parte de igualdade entre os gêneros está na Bíblia. Não é revolução da sociedade, essa guerra cultural aí que a gente tem vivido e nos últimos tempos tem sido tá mais assim acirrada, né? Isso a gente tem visto com com mais facilidade, né? Então essa igualdade entre os gêneros está na Bíblia. Eu separei aqui só para ler para vocês, lá em Colossenses, aliás, Gálatas 3:28. Colossenses 3:11, se você quiser anotar, e Gálatas 3:28. Olha só o que aqui Deus diz, muito antes dessa sociedade existir, dessa guerra, né, dessa revolução sexual que a gente tem visto, Deus já tinha colocado isso para nós. Lá em Gálatas 3:28 diz assim: desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, para Deus não existe acepção de pessoas, não existe acepção entre gêneros, não existe diferenciação, não tem ninguém melhor do que ninguém, mas Deus criou cada um para um fim. O fabricante que vai colocar o selo de autêntico. Então, se eu fui criada para um fim e eu vou me desvirtuar da minha origem, da minha natureza, eu vou negar minha natureza, eu não estou sendo autêntica. A autenticidade passa por aí, de você abraçar a sua natureza, né? Então, não existe um mais valioso que o outro, porém, cada um tem o seu papel. E aí a gente vai ver as características que fazem parte da mulher, né? Desde o nascimento, a gente vê quando a criança vai se desenvolvendo, a gente vê a diferença do menino para a menina. E hoje querem quebrar esse conceito, querem desvirtuar tudo isso e deixar para quando a criança crescer decidir o que ela é. Não, o fabricante já colocou ali o selo nela, já marcou aquilo ali, aquela criança, para ser com o seu, para a sua finalidade, não é?
Então, assim, Deus criou a mulher. Quais são as características inerentes às mulheres? Deus diz, quando Deus criou a mulher, lá quando formou Adão e quando criou Eva, Deus disse que ela ia ser uma ajudadora. Então, é uma característica da mulher. A mulher já gosta de ajudar por natureza, mas essa palavra ajudadora não é demérito para a mulher, porque Deus se coloca como o ajudador de Israel. O próprio Deus diz que ele é ajudador de Israel e Deus colocou a mulher como ajudadora. Então não é ser inferior, não é demérito, não é, sei lá, qual mais uma palavra que você pode escolher para achar que não é tão importante, não tão valioso. É apenas tem uma finalidade, né? E isso não está abaixo do homem, e nem por isso o homem está acima da mulher. E aí a gente leu aqui, né, no Novo Testamento, Deus falando sobre isso. Então, a mulher é ajudadora, consolidadora, e Deus deu o privilégio para a mulher gerar vida. A mulher tem um poder de trazer de uma dimensão, trazer um ser humano de uma dimensão para outra dimensão, para a dimensão terrena, que é gerar vidas. Deus deu esse poder para a mulher. E a mulher também é influenciadora. Olha, Deus valoriza tanto a mulher que a primeira pessoa que Jesus apareceu depois que ressuscitou foi para uma mulher. Foram para mulheres. Jesus ressuscitou e foi para mulheres. Por quê? Porque a mulher é influenciadora. O que aconteceu? Aquelas mulheres foram dar a notícia que Jesus tinha ressuscitado, né? Aquelas mulheres foram dar essa notícia. Por quê? Porque são influenciadoras. Nós somos influenciadores por natureza. Nós temos o poder da palavra, no sentido de conversar. A mulher fala mais que o homem. Então, assim, todos esses atributos fazem parte da mulher. O homem não tem isso. E aí, o que é que acontece? Tudo que Deus criou, o diabo quer desvirtuar, quer envergonhar, né? Porque somos coroa da criação de Deus. Então, isso vai ser guerra para no mundo espiritual, para o diabo desvirtuar, para o diabo derrotar. Então, todos esses atributos que são naturais às mulheres, vêm sendo combatidos pelas trevas mesmo, com essa revolução sexual, né? Então, a mulher tem essa, esse chamado, né? De ser consolidadora, de ter o privilégio de gerar vidas, de ser influenciadora e de aconselhar, né? De confortar, de consolar, são os mesmos atributos que o Espírito Santo tem, de trazer consolo, de trazer conforto. Tem essa questão da maternidade, de trazer o equilíbrio dentro do lar. Então, a mulher tem um papel muito importante dentro da sociedade. É aquela que traz o equilíbrio, que traz a beleza, que traz a sabedoria, que traz o belo, né? Tudo isso tem sido combatido pelas trevas. E as mulheres muitas mulheres têm sido enganadas com esses conceitos deturpados, né? E ser autêntica é ser aquilo que fomos criadas para ser. É ser aquilo que fomos desenhadas para ser. E aí, o que é que o mundo diz com essa revolução sexual, né? De deturpar tudo. Essa revolução sexual, vocês têm notado que tem acontecido muito nesses dias, né? Isso aí já vem de tempos, na cultura, na guerra cultural, as crianças vêm aprendendo nas escolas, de maneira muito sutil, e aí vem essa dualidade, né? Essa polarização, né? Entre os gêneros, mulheres declarando guerra para os homens, né? Querendo ter o seu espaço e tal, e se sentindo inferior,
e tudo, e aí vai se afastando da sua origem, vai se afastando da sua natureza, querendo o lugar que não é dela, tomando uma postura que não é dela. A gente tem visto as mulheres enchendo o peito, dizer, eu sou guerreira, eu sou pai e mãe. Não, você é mãe. Não existe isso de mulher ser pai e mãe, porque tudo na natureza foi feito para ter o equilíbrio, o masculino e o feminino, não é? Então, não tem como a gente ir contra essa natureza, porque não vai dar bom no final. Não vai dar bom no final. E aí é isso que a gente tem visto, né? Então, assim, o que é que o diabo fez com essa revolução sexual? Deturpou tudo com esses conceitos do feminismo, que, na verdade, só fazem destruir as mulheres, esses conceitos, né? Tanto o masculino quanto o feminino. Hoje a gente tem visto um movimento que tem crescido aí entre os homens, para os homens terem resgatado a sua masculinidade, para os homens tomarem a postura de homens e tudo, porque essa revolução sexual deturpou também o masculino, deturpou essa parte dos homens também, que isso aí é assunto para homem e tal, abordar, mas a gente tem visto isso, e da mesma forma com o feminino. Então, vem para convencer as mulheres de que tudo que é natural da mulher são coisas que foi um patriarcado tóxico que impôs. Todas essas coisas que são naturais às mulheres, como maternidade, educação, feminilidade, né? Aí fuja dos padrões de beleza. Não é aí o que acontece? Pega uma coisa, uma frase que é verdade e coloca em outro contexto, deturpando tudo, né? Então, a mentira é assim, ela coloca uma frase que é verdade, mas dentro de um contexto que é totalmente mentiroso, é totalmente negativo. E é tão sutil que a gente não percebe, tá enraizado mesmo, né, na nossa cultura. Então, tudo que é natural, como maternidade, educação, aí que está sendo pregado aí? Que a mulher fuja do padrão de beleza. Aí a mulher se abandona, vai se distanciando da sua origem, se abandona, né? Aí a gente tem visto mulheres abandonadas, primeiramente por elas mesmas. Mulheres frustradas, mulheres tristes, mulheres sozinhas, porque têm se distanciado da sua essência, da sua originalidade. E aí o que aconteceu? A gente tem visto uma geração de mulheres prostituídas socialmente, mulheres abandonadas na sua natureza, né? Abandonando o lar, abandonando os filhos, abandonando a família, o marido, né? E aí, para mostrar isso, para dizer que isso que é liberdade, o que acontece? Vai distribuindo seu órgão genital à torta e à direita, como forma de revolução, como forma de libertação, e quanto isso ela tem sido enganada e tem se enrolado cada vez mais nesse enredo maligno, não é? E aí, como forma de dizer que é livre, tem sido aprisionada. As mulheres têm acontecido isso. E aí entra a questão do aborto, que vai trazendo tudo que é deturpando tudo que é natural da mulher, que é a maternidade, e ela vai colocando como uma prisão, como uma coisa ruim, e as mulheres não querem ter filhos, as mulheres quando têm, acham que aquilo ali foi uma praga, foi ruim, né? Aí abandonam os filhos, ou aborta. Então, esse movimento que tem trazido tanta confusão, tanta dor no meio da mulher. Como que a gente faz para barrar isso? Primeiramente, é descobrindo a nossa identidade, descobrindo a nossa autenticidade. E a gente só descobre isso quando a gente vai lá na fonte. Quem é a fonte? A fonte é Deus que nos criou, que nos formou e que nos dotou de poderes diferentes dos poderes do homem.
para que a gente venha ser completa, né, na nossa função. Quando a gente está plena na nossa função, na nossa identidade, esses conceitos vão sendo quebrados. Tem tantas mulheres que entendem isso, sabem disso, mas aí quando confrontam por esses conceitos aí fora, né? Esses conceitos malignos. Quando vem alguém e fala, e a pessoa se sente diminuída, fica com vergonha de assumir a sua identidade, que foi Deus que deu, né? A mulher. Ah, eu sou mulher, né? E tenho essa questão da feminilidade, preciso, preciso buscar, ir para a fonte, ser feminina, ter essa questão do belo, ter a questão da educação, usar o meu poder de influência para influenciar para o bem, onde eu estiver na sociedade. Então, isso aí vai trazendo a verdade, vai trazendo libertação para as mulheres. Isso aí, gente, foi só um pouquinho, porque é bem extenso isso, mas só mesmo um primeiro tópico que eu separei sobre o que é ser autêntica. É olhar para a essência, olhar para a fonte, olhar para o manual do fabricante, olhar para as características que Deus colocou na mulher e buscar isso, buscar essa essência, abrir mão dos conceitos errados. A gente só consegue fazer isso quando a gente renova a nossa mente. A gente só consegue fazer isso quando a gente abre a nossa mente para entender a verdade e entender para que fomos chamadas. Aí a gente vai ser feliz, porque a gente está no lugar que Deus designou para sermos, para atuarmos, para influenciarmos, para trazer consolidação para as pessoas, para quem está à nossa volta, começar dentro de casa, sermos multiplicadoras, termos a sabedoria, tudo isso está na mulher, edificadora. Deus deu essa função de edificar, de construir, e nós temos esse poder de elevar as pessoas, de elevar a autoestima dos nossos filhos, para quem é mãe aí, de consolidar, fortalecer o lar, para as casadas, para as solteiras, valorizar todos os poderes, os atributos que Deus te deu, para que você tome decisões corretas, para que você tome a decisão certa para designar na sua vida, não se colocando como inferior, mas também não se colocando como superior, querendo ser essa mulher guerreira nesse sentido, de ser independente e de atropelar tudo e todos, mas sendo aquilo que Deus colocou para você para ser. Esse foi só um pouquinho, a gente pode falar mais sobre isso depois, sobre sermos autênticas, mas se tem uma coisa que a gente pode resumir essa live, esse tema aí que a Priscila me convidou para falar sobre autenticidade, é olhar para a fonte, olhar para o Criador, olhar para o manual do fabricante e aquilo que ele diz sobre nós, que somos o vaso mais frágil, que mais frágil não significa que é inferior ou que tem menos valor, mas que precisa de mais cuidado, de mais atenção, de delicadeza. Tudo isso Deus colocou em nós. Sabedoria, edificação, né? E olhar para a natureza. Então, vamos abraçar a nossa natureza. Vamos abraçar a nossa feminilidade que Deus colocou em nós como mulheres, não é?